Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. E eu volto neste sábado, primeiro expressando a minha gratidão eterna pelo grande privilégio que o Senhor me concede de ser um pastor, um bispo, um apóstolo e profeta para tantas pessoas, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Privilégio este, concedido como uma vocação celestial para ser um dispenseiro dos mistérios de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você exatamente sobre um dos mistérios que, quando conhecidos, quando entendidos, quando experienciados, quando praticados, geram transformações muito grandes na vida. Eu preciso, neste momento, ser muito objetivo, muito claro, porque eu sei da urgência, a urgência que você tem de receber de Deus uma luz no meio das trevas da nossa sociedade, no meio de uma ambiência fatalista, no meio de vozes negativas, no meio de mídias que aterrorizam a vida das pessoas. É preciso que uma voz se levante, conforme disse o profeta Isaías, e diga: este é o caminho. Hoje eu quero lhe falar sobre confiança em Deus. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, eu amo a Bíblia Sagrada, eu sou um consumidor de Bíblia. A Bíblia, para mim, dura pouco tempo, porque eu leio muito, eu entro na palavra com muito desejo, com muita sede, com muita fome. Então, as minhas Bíblias ficam quase que destruídas. Mostra aí uma página só para as pessoas poderem entender o que eu estou dizendo. Porque aqui, olha, aqui, ó, viu? Toda colada, com fita durex. Você sabe por quê? Mostra aqui, põe a câmera. Isso. Por quê? Porque para mim, Bíblia não é um objeto de decoração. Bíblia é vida, é pão de Deus. A palavra viva e eficaz. Você se lembra, eu tenho comentado aqui, Jesus um dia disse aos que o cercavam: vós errais não conhecendo a palavra nem o poder de Deus. E o momento que nós estamos vivendo, um verdadeiro pesadelo para a maioria da humanidade, não permite erros na vida. Nós temos que ter um alvo, nós temos que ter uma conexão com Deus, nós temos que ter uma experiência viva e real com Deus, para que esta névoa, esta nuvem de trevas que está sobre o nosso país e sobre os demais, não dissipem o sol e o brilho do sol na nossa vida. Então, Paulo escrevendo aos Hebreus, os Hebreus eram os judeus convertidos, aqueles que eram remanescentes da graça de Deus, e ele diz aqui no capítulo de número 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, a primeira coisa que Paulo está ensinando hoje, através dos lábios do apóstolo Miguel Ângelo, é que nós não podemos abandonar a nossa confiança. E eu sei que muita gente, neste período de pandemia, saltou do barco, abandonou a confiança, deixaram de crer, colocaram os olhos naquilo que se vê, não criaram uma expectativa positiva da fé
E com isso, não entraram no repouso e sofreram demasiado. Todos os dias eu gosto muito de analisar estatísticas e eu vejo, olha, aumentou o percentual de violência doméstica. Aumentou o percentual de consumo de álcool. Aumentou o percentual de pessoas que se divorciaram neste período. E é isso o quê? Quando você ouve tantas notícias de pessoas que chegaram ao óbito, pessoas que infartaram, pessoas que tiveram AVC, que não estão dentro das estatísticas sanitárias hoje em dia, e que a situação se tornou tão pesada, tão explosiva, tão nefasta, que as pessoas deixaram de viver. Faltou o quê? Faltou Deus, faltou a palavra, faltou isto que Paulo diz, a confiança. Ele disse, olha, não abandoneis a vossa confiança. Você sabe que eu não posso dizer eu creio e depois mais tarde já não creio, depois eu acredito, depois já não acredito. Eu não posso abandonar a minha confiança. Por quê? Porque ela tem galardão. Disse Paulo, porque ela tem um grande galardão. Significa que quando eu confio em Deus, quando eu confio na palavra, quando eu deposito a minha fé naquilo que está escrito, eu não erro. Jesus disse, volta a lhe dizer também, vós errais, porque não creis nas Escrituras, vocês não estão crendo nas Escrituras, nem no poder da palavra, nem no poder de Deus. Então, erra-se quando não se crê. E esta crença é manifestada de que forma? Através de uma confiança. Eu confio em Deus. Eu vou lhe dizer, nós estamos vivendo desde o final de março este drama tremendo, que a sociedade está mergulhada sempre naquela questão, o que é o certo, quem é que está falando verdade, quem não está falando verdade, é para usar cloroquina, não é para usar cloroquina, tem profilaxia de ivermectina, não tem. Então você ouve todas as vozes de esquerda, de direita, contradizem, guerras. A nossa sociedade entrou numa pandemia emocional muito mais letal do que a pandemia virótica. Então, a hora é o de uma voz lhe dizer, se levantando pelas mídias, pelas televisões, pela rádio, dizendo, olha, confiança em Deus. A vossa confiança tem um grande galardão. Então, eu tenho que crer e confiar. Se tem um grande galardão, significa que tem um grande benefício, tem grandes resultados, tem realmente frutos. E eu vou lhe dizer que é isto que eu estou vivendo. Eu sou um indivíduo muito hiperativo, eu gosto da sinergia, da comunhão. Eu fui criado por Deus para viver no meio de multidões, de pregar, de falar, de anunciar. E quando nós nos vimos privados da comunhão dos santos, da comunhão da igreja, ordens severas, portas fechadas, não pode ter gente, enfim, você sabe que a sensação que eu inicialmente tive é de, Deus, será que eu posso aguentar esse tipo de pressão que a sociedade impôs e aqueles que governam impuseram sobre as famílias, enfim, será que eu sou capaz? E eu comecei num exercício de fé, num exercício de oração, de busca a Deus, de passar tempo pela madrugada, na antemanhã, louvando, adorando. E eu comecei a perceber nitidamente e imediatamente que uma classe de confiança foi se estabelecendo na minha vida. E claro que
não é uma confiança da carne, é algo do Espírito trabalhando na minha vida. Então o Senhor vinha e dizia: Miguel, não abandones a tua confiança, porque há um galardão, há uma recompensa, há um benefício, há frutos. Então eu venho hoje aqui através deste canal para lhe dizer exatamente isso, amado. Confia em Deus. Estamos agora na segunda parte deste ano. Precisamos de viver julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro e não permitir o negativismo, o medo, o terror, a angústia, a depressão, não entrarmos nesses percentuais estatísticos de que mais morte, que mais divórcio, mais violência doméstica, mais abuso, mais isto, mais aquilo. Nós precisamos de entrar nesta confiança em Deus e dizer: Senhor, definitivamente eu confio em Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. O meu Senhor, o meu Redentor vive. Nós não estamos numa relação com um mito, com uma imagem, com uma estátua. Nossa relação é com o Deus vivo. E sabe que quando você o busca, quando você tem fé, quando você manifesta a sua confiança, ele diz que ele tem galardão. Paulo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que crê se aproxima, mas creia que ele existe e ele é o galardoador daqueles que o buscam. Eis aí a palavra. Eis aí a palavra. Ele é o galardoador das pessoas que têm confiança. Então não é um patuá, não é uma guia, não é catulando a língua, o alto da cabeça, os pés, os braços, não é uma oferenda à beira de uma praia, não é um despacho numa encruzilhada, não é um sacrifício legalista que faz a confiança ser manifestada. Mas é uma classe de certeza interna no coração. A palavra mostra a fidelidade de Deus. Ele diz: olha, se você andar pelo fogo, eu vou estar com você. Se você andar na cova dos leões, eu vou estar com você. Os rios não te submergirão, as águas não te afogarão, o fogo não te chamuscará. Então, é preciso termos esta confiança em Deus. Confiança na palavra. Um envolvimento profundo com a vida espiritual. E olha, eu aprendi que Deus não fala no vento, que Deus não fala no fogo, que Deus fala num cicio suave, que entra no ouvido espiritual e vai para o coração. Assim como Deus está te falando. Que acrescenta o Senhor, a senhora, um cova da sua vida, vivendo ansioso? Sim, mas o Senhor está dizendo isso, o Senhor está aí no estúdio, não está calçando os meus sapatos, o Senhor não sabe onde aperta o meu calo, o Senhor não sabe como eu estou desesperado, angustiado. Foi por isso que Deus te colocou diante desse televisor. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a acreditar na fidelidade do Senhor. Você sabe que Deus não mente. É impossível que Deus minta. Deus não é homem para mentir. É impossível que Deus minta. Por isso, temos que nos agarrar, correr para o refúgio, porque esta palavra é uma âncora para a nossa alma. Quando os ventos sopram com ímpeto, há uma âncora. E diz que esta confiança nesta âncora, nesta palavra, ela tem um grande galardão. Agora, Paulo deu um passo adiante. Ele diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa. Então, a nossa confiança nos leva a uma segunda atitude. Ele disse, necessidade de perseverança. Não abandonar a confiança, mas temos necessidade de perseverança. A perseverança quer dizer o quê, apóstolo? A constância. Eu não posso acreditar em Deus no domingo e depois na segunda-feira me despistar todo, me despassarar todo e achar que Deus não existe. Ou que Deus me abandonou, que Deus me virou as costas. Não, eu preciso de ser perseverante. Aliás, nada se conquista nesta vida sem perseverança. Às vezes, quando eu chego à catedral para estacionar o meu automóvel, eu olho a grandeza desta construção. E depois, andando pelos locais da igreja, eu me apercebo, como é que isto tudo foi construído? De onde vieram os recursos? Estávamos num período de um chamado Plano Collor, bloqueio de todas as carteiras de poupança, uma guerra, uma humilhação para o povo brasileiro. E agora alguém disse há pouco tempo, estamos arrependidos do que fizemos no Plano Collor. Enfim, isso já passou, mas nós temos que pensar no futuro. Então eu ponho-me a pensar, foi preciso perseverança e confiança. Porque com confiança e com perseverança é que se alcançam as coisas na vida. Não é dormindo que se alcança nada na vida. Você não alcança nada dormindo, tomando calmantes, ficando preso dentro de casa. Se você não tem comorbidade, você tem que viver. Pastor, mas a destruição destes tempos de pandemia foi muito grande. Erga-se, levante a sua cabeça, brilhe. Ele disse, é necessário perseverança. Então, como dizem os pastores americanos, don't give up, não desista. Não é hora de desistir, não é hora de fracassar, não é hora de entregar os pontos, não é hora de ficar no canto do ringue de luta jogando toalha. É hora de pensarmos, estamos na metade do ano, temos aí 6 meses pela frente, há tempo de reconstruir a empresa, os negócios, a família, as emoções, há tempo de voltar a esta sinergia com o próximo, com Deus. Então, ele disse, você precisa de perseverança, porque com confiança e perseverança você faz a vontade de Deus, você alcança a promessa. E a promessa não é uma, são 7.000 promessas na Bíblia Sagrada, para todas as áreas da vida. Olha, eu vou dizer como disse João, que você tenha saúde, prosperidade e a tua alma seja próspera. Há promessas para cura, há promessas para todas as áreas da vida. Deus é perfeito, pleno e completo. Mas você precisa, primeiro, de mostrar sua confiança em Deus. Segundo lugar, de ser perseverante. Porque quando se confia e é perseverante, fatos são notórios. Deus interfere. A palavra se manifesta. O milagre chega. Pastor, isso não é uma utopia? Não, isso não é uma utopia. Estou aqui dando a minha própria vida a público para lhe dizer, é isto que eu vivo na minha vida diária. Se eu não confiasse e não mantivesse firme a minha convicção, nenhuma promessa de Deus se manifestaria. Eu seria um homem derrotado, fracassado, incapacitado, limitado, aprisionado, acorrentado. Mas graças a Deus que eu aprendi a confiar em Deus. Deus é fiel. Eu vou lhe dizer como eu disse no sábado passado. Eu estava numa das madrugadas de oração, na quietude de Deus, entre as 3h30 e 4h da manhã, que é a hora que eu tenho comunhão com Deus, na antemanhã, na quietude do Espírito, na quietude com Deus, focado no Senhor, focado na palavra. Eu tenho um relógio Apple Watch, que eu ganhei de presente, e ele vibra. E nos momentos de busca a Deus, sabe, eu senti o relógio vibrar, eu olhei e apareceu na tela um post, Deus é fiel.
uma emoção forte tomou conta do meu coração. Deus estava me falando por um Apple Watch: eu sou o teu galardoador. Creia em mim, confie em mim, renda-se, não ande pelo que os seus olhos estão vendo, ande pela fé. Pastor, e agora? Eu ouvi o Senhor, eu quero as promessas de Deus, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, entregar a sua vida a Deus. A Bíblia diz que se eu crer com o coração e confessar com a boca, crendo com o coração que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou, eu sou salvo. Em segundo lugar, você precisa de estar na igreja. Ninguém é feliz nem realizado fora da igreja. Igreja é essencial. E amanhã, 9 da manhã e 6 horas da tarde, vamos ter 2 grandiosos cultos. Deus irá manifestar a sua glória. O Espírito irá falar profundamente. A ambiência do mover espiritual será intensa e profunda na igreja. Você precisa estar onde Deus está presente. Aqui na Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá, 320 Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Nós temos uma grande catedral, parques de estacionamento seguros, uma ambiência climatizada, mas eu sempre valorizo aquilo que é o mais importante, não são as coisas materiais. É a família Cristo Vive, é o povo de Deus. E você sabe que há um lugar que é seu, da sua família, um lugar onde você pode realmente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós aguardamos por você. Nós temos um telefone, 3017 90 90. Ligue para nós, temos bispas, conselheiras. E se você sentir o desejo de cooperar com este programa, eu agradeço por sua generosidade. Fale com uma das nossas conselheiras, será muito bem-vindo em nome de Jesus. Ao terminarmos esta hora, uma palavra de gratidão a Deus mais uma vez, ao Deus soberano, acima de todos os deuses, acima de todos os nomes, Jesus Cristo, temível, maravilhoso, o nosso Pai Celestial. Segunda palavra de gratidão, minha expressão sincera, verdadeira, pela vida de Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, do Turbomil em Vila Emílio Mesquita. Há muitos anos que você me ouve falar desta empresa e desses 2 jovens com visão empresarial cristã. E eu quero sempre lembrar que o suporte que eles dão a esta programação permite, primeiro, ver a glória de Deus na vida deles e nos seus negócios. Porque aquilo que o homem semeia é aquilo que o homem colhe. Então, Turbomil é o lugar que nós anunciamos para você fazer as suas compras e ser abençoado, porque é uma empresa de Deus, que Deus permite que Rodrigo e Fabiana administrem, mas é dele. E onde ele está, a bênção de Deus está. Minha gratidão eterna. Estamos terminando nosso encontro, amanhã então 9 da manhã e 6 da tarde na igreja e amanhã aqui na nossa Bandeirantes, 8 da manhã, o culto em sua casa. Obrigado à nossa equipe de televisão, obrigado a Deus por nos permitir ser voz dele. Mantenha a sua confiança, seja perseverante, porque você vai chegar sim ao primeiro lugar desse pódio. Deus não te chamou para seres derrotado por esta vida. Deus não permitiu que você chegasse até o dia de hoje para dizer agora, daqui para frente, não. Deus te chamou para ir subindo degrau a degrau, para veres a sua glória, porque a confiança traz galardão, a perseverança traz a promessa. Esses 2 fatos construíram suas 2 pernas para que você caminhe por cabeça, não mais por cauda, estando por cima, nunca mais por baixo, tendo para emprestar e não tomar emprestado. Se isto lhe convenceu, significa que você é uma ovelha de Jesus. Porque Jesus disse isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes darei a vida eterna, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Deixa o meu telefone de contato 3017 9090.
Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, o povo da Igreja Cristo Vive, o governo da Igreja, estamos unidos para viver este segundo período do ano de forma vitoriosa. Seguimos sendo uma geração de conquistadores. Você é parte desse exército. Graça e paz, final de semana maravilhoso. Aguardamos você na igreja amanhã, 9 da manhã, 6 da tarde. Todo o meu amor, graça e paz.